Salve, salve! Primeiro vídeo no canal. A gente poderia ter escolhido qualquer tema, né? Então não tem um porquê desse tema que a gente vai falar hoje, que é a periodização inversa. É realmente só para a gente começar a divulgar realmente o trabalho. E esse canal ele vai ser voltado tanto para os praticantes de atividade física que tem algum tipo de patologia, algum risco, alguma limitação, quanto para atletas, seja ele em que nível estiver, iniciante, intermediário, avançado, elite, enfim. A nossa ideia é divulgar o conhecimento para conseguir gerar aderência a essa pessoa ao esporte. Então esse é o papel principal do canal, beleza? Hoje a gente vai falar de periodização inversa. Vamos desmiuçar, decifrar um pouco mais sobre o que se trata uma periodização, como pode ser feita, enfim. A gente vai destrinchar bastante para que seja bem palatável, assimilável isso, para que o indivíduo consiga interiorizar e entender o porquê é feito dessa forma. Então, antes de mais nada, a periodização ela é um planejamento onde o atleta, junto com, dependendo do nível do atleta, se ele tiver fisioterapeuta, preparador físico, médico e tal, ele vai juntar o time dele, a equipe, ou se ele tiver só o treinador realmente, o treinador vai ser o responsável por montar esse planejamento, que a gente vai chamar aqui de periodização. O profissional que tem essa capacidade, essa autoridade, é o profissional de educação física, graduado em educação física, e ele vai estruturar, contemplar o tempo cronológico entre o momento de hoje, que ele está hoje, e o momento da prova. Então ele vai fazer uma regressiva da prova vindo até o dia de hoje. E em cima disso, isso chama, todo esse campo grande chama-se macrociclo, ele vai dividir isso em mesociclos, microciclos, e no fim a sessão de treino, que é aquilo que a gente vai fazer diariamente. Então, às vezes, mais de uma vez durante o dia, durante um mesmo dia, né? 2 treinos, 3, dependendo do nível do atleta e da ambição, do interesse ou da necessidade ou limitação de cada um. Mas enfim. Então a periodização é isso, é um grande planejamento que o atleta tem que seguir em acordo com o treinador. Então antes que o treinador tenha esse papel, essa anamnese, essa troca entre o treinador e o atleta, ela tem que ser muito cerrada. Porque ainda assim, depois de feito o planejamento, é interessante que haja um briefing semanal, o ideal, né? Que o treinador consiga ajustar a semana seguinte do indivíduo, do atleta, para que ele não perca as sessões de treino que, tirando o zoom, vão compor o microciclo, que vão compor o mesociclo e vão comprometer, de fato, todo o planejamento. Então, é uma visão do zoom 10 para a visão 0,5, né? O grande olho de peixe aí. Então, o planejamento, o macrociclo, é composto, como eu falei, desses ingredientes. Só que existem duas métricas, não pode chamar de métrica, mas são duas ferramentas básicas que a gente vai usar que balizam todo o treinamento, que é o volume e a intensidade. Então, quando a gente vai falar isso, quando o atleta recebe uma sessão de treino, a primeira coisa que tem que estar ajustada são essas duas grandes ferramentas, que inclusive deriva dos princípios da educação física. A educação física tem 7 princípios e um deles é a interdependência, volume e intensidade, que vai conjugar para que dê a carga necessária para que o atleta consiga absorver, sentir a mágoa do treino, para poder futuramente recuperar através de um outro princípio da educação física chamado princípio da sobrecarga. Beleza? Mas isso aí a gente vai falando aos poucos. Os princípios eles regem o treinamento. Então, quando a gente tem na história aí da educação física, o método de treinamento é bem antigo. A gente tem histórias até de antes de Cristo, onde usavam-se primeiros os treinamentos de cavalo para os cavalos terem uma melhor performance. Foram arrastando isso para os atletas ao longo desses anos. Mas protocolarmente a gente tem hoje alguns autores que já ali no final dos anos 1900 ou antes até,
1980, por aí, a gente tem alguns protocolos criados por esses autores, Verkhoshansky, Matviev, caras que protocolaram essa fórmula do bolo para que fosse replicável. Então essa é a grande sacada. E aí existem, ao longo desse período, duas escolas foram criadas, vamos dizer assim. Uma é a escola europeia e a outra é a escola americana, como se fosse o velho mundo e o novo mundo, né, da educação física. Qual que funciona melhor? Qual é a melhor linha? Isso aí não é uma discussão que deve ser colocada em pauta, até porque, trazendo de novo os princípios da educação física, a individualidade biológica, que é o primeiro princípio da educação física, ela deve ser respeitada. Então a gente tem que, na verdade, moldar para que caiba para o indivíduo, para esse indivíduo. Mas aí, o intuito, por que eu preciso fazer isso? Como eu falei, lá na época dos cavalos, a ideia era conjugar algumas formas de treinar para que haja um desenvolvimento e entregue uma performance melhor no dia da prova, no dia da competição. Então o propósito é te levar, é melhorar você o máximo possível, melhorar o atleta, o indivíduo o máximo possível, para que ele chegue no dia da prova e entregue aquilo que foi permitido fazer ao longo desse tempo cronológico, dessa preparação, dessa periodização. Beleza? E aí, como é que a gente faz? O que é a periodização inversa, então? Para entender a periodização inversa, a gente antes precisa só dar uma pincelada na periodização clássica. O próprio nome já diz. Todo mundo usou há muitos anos, usa e tal. Que é o quê? A gente começa o treinamento do indivíduo com um volume mais alto e ao longo desse período o volume diminui, ao passo que a intensidade começa baixa e a intensidade vai aumentando ao longo do tempo. Então, beleza. A periodização inversa, não vamos aprofundar muito na clássica. A periodização inversa é ao contrário. Ela começa com a intensidade alta e vem baixando a intensidade e começa com o volume baixo e vai aumentando a intensidade. Por isso que ela é indicada para provas de endurance ou ultra endurance, prova acima de 4 horas. Por quê? Por diversos motivos que a gente vai destrinchar. O primeiro deles é que uma prova de endurance, a gente precisa, de fato, que o atleta tenha uma endurance. Então, se a gente coloca um volume muito grande, dependendo, é lógico que isso depende do tamanho do macrociclo. Então, vamos imaginar um macrociclo de 12 semanas. Se a gente coloca um volume muito alto e vem reduzindo esse volume, pode ser que o atleta perca as qualidades que ele desenvolveu nessas primeiras semanas, ou nesse primeiro mesociclo, essas 4, 5 semanas iniciais ali. Pode ser, tá? Como também não pode, mas é uma pedida. Se ele precisa de um determinado volume, uma condição aeróbica boa, com um volume acumulado bom, ele tem que conjugar isso com uma intensidade, porque o que ganha a prova não é o atleta mais resistente, é o mais rápido. É o atleta que chega primeiro, leva o seu corpinho lá, da linha de start line até a finish line. Esse é o campeão, o cara que chega, que leva o próprio corpo primeiro, ponto. O esporte é simples, não tem distinção, classe social, basta você chegar primeiro. É isso. Então, a periodização inversa ela faz ao contrário. Ela começa com a intensidade alta e vem baixando a intensidade até encaixar na intensidade de prova. Ah, mas aí eu vou fazer como com o volume? O volume é o contrário. O volume ele começa baixinho e ele vai aumentando até atingir o pico de volume. Olha que interessante, na periodização inversa, o pico de volume corresponde ao início do taper. Então, quando você não for aumentar mais a sua carga de volume, você ali entra no taper para casar na prova. Então, o atleta, você atleta que está assistindo, entenda isso, porque quando você estiver muito perto da prova e estiver lá rodando, sei lá, 20 horas, ou 1.400 TSS, 1.200 TSS, ou um volume 180, 15 no final de semana, um exemplo, se a gente for pegar o Ironman, se for pegar uma maratona,
vai rodar lá 36 quilômetros, 34, faltando ali 2 semanas para a prova, mais ou menos, 3, 15 dias, enfim. É porque a partir dali o seu volume não sobe mais. Ele vem, na verdade, diminuindo e a intensidade também. Então essa fase de polimento, para quem quer entender um pouco mais de polimento, eu até gravei um vídeo lá no Instagram da All Black, segue, dá uma olhadinha lá, allblack.consultoria, entra lá, você vai ver uma pincelada rápida do que é um taper, depois a gente pode falar mais disso, mas a periodização inversa ela segue até o pico de volume, entrada do taper, que é o último mesociclo, beleza? Já o volume, a intensidade, ela vem reduzindo. Então, se a gente tem uma intensidade, se eu quero, por exemplo, um maratonista, um corredor, que vai fazer uma maratona dele, a última maratona dele foi para 5 horas. Foi para 5 por quilômetro, dá 3 horas e meia. Ah, cara, eu quero fazer mais baixo. Então, ele vai começar 5 por quilômetro, é a velocidade final de prova dele. Então, ele vai começar na periodização inversa com uma intensidade mais alta que isso. Ele vai correr a 4,10, ele vai correr a 4, ele vai começar com um volume muito baixo, então tiro de 10 segundos, tiro de 20 segundos, e aí ele vai reduzindo. O atleta tem que entender isso para entender o propósito. Ele é igual a herança dos quenianos, do leste africano. Como é que os caras fazem? Nenhum maratonista, nenhum assim, né? A grande maioria dos maratonistas, eles vêm de distâncias menores e vai crescendo. Por quê? Porque a intensidade da maratona é muito mais baixa que a intensidade, por exemplo, da herança deles de pista, de 3.000 com obstáculo, de 1.500, de 5.000, de 10.000 de pista. Então a intensidade é muito alta, ele vem reduzindo. Pô, eu vou ficando mais velho, não vou conseguindo recuperar, aí vou cair para meia maratona, corrida de rua, depois eu vou para a maratona. Então, a ideia dessa periodização é justamente essa. Já começar, cara, eu nunca corri a 4. Não existe isso no meu repertório. Tá, mas você consegue correr a 4 por quilômetro durante 10 segundos. Então a gente vai fazer um trabalho para que você faça 4 por 1, 3,30, 3,50. Ah, mas a minha maratona eu quero correr para 4,50, não tem problema. A gente vai aumentando, essa intensidade vai ser alta, a gente vai aumentando o volume, o espaço de exposição ao estímulo e vai reduzindo a intensidade à medida em que as semanas forem sendo percorridas. Até que lá no fim da preparação, você vai ter um volume de 36 km e vai estar rodando a 4,30 ou 4,40, que é próximo ao tempo de prova. A partir daí ele entra no taper, ambas dependendo, é lógico, do tipo de taper que for adotar, mas geralmente a intensidade cai para a intensidade de prova, não mais que isso, e o volume cai abruptamente. Aí existem vários tipos de taper e tal, que a gente pode falar em outra oportunidade. Mas, então é dessa forma que acontece uma periodização inversa. É legal a gente entender que esse tipo de periodização ele é altamente específico. Por quê? Porque grande parte do período a gente vai estar desenvolvendo, exposto ao estímulo, numa velocidade, numa intensidade igual ou superior à da prova. Ou seja, você vai ter essa lazeira, essa gordura para queimar no dia da prova. E outra, à medida em que o volume for subindo, o volume, ele por fisiologia, ele tem uma característica catabólica. A gente pode, depois eu posso fazer um outro vídeo sobre o catabolismo e o anabolismo, sobre a MPK e cascata de mTOR, que são os hormônios governadores de cada uma dessas esferas, mas, no geral, é um treino longo, é um treino que depleta muito. Então, se você correr 2 horas, por exemplo, você pode ter corrido em zona 1, 2. Se é a primeira vez que você está correndo 2 horas, você veio de 1h40 ou de 1h50, está correndo 2 horas, vai terminar destruído, magoado, com articulação dolorida, há desgaste ósseo, né, função da modelagem do osteoblasto, osteoclasto trabalhando ali, vai gerar uma mágoa. Então, existem algumas características que são específicas da endurance. Quanto mais a gente arrastar isso para perto da prova, melhor. Tá? Então, a especificidade ela é um ponto forte nesse tipo de periodização, junto com
o modelo de economia, a ideia de economia, seja de corrida, de atividade física, de exercício, enfim. Quando a gente pensa em economia, o que vai te deixar econômico? Você vai se tornar econômico, ou vai ficar econômico, de acordo com o maior tempo de exposição naquele nível e naquele tipo de gesto do exercício. Então, quanto mais replicável for a intensidade e o gesto, mais econômico, ou seja, mais adaptado, com menos gasto de energia desnecessário, eu vou estar utilizando para fazer aquele esforço para replicar aquela performance, aquele gesto, enfim. Então, outro ponto positivo para periodização inversa. Ela aproxima isso bem da prova, dá o arrefecimento que a gente precisa para reconstruir o período ali, para passar o período de supercompensação e melhora, né? A gente passa pelo período de depressão, depois passa o período de supercompensação e entra num patamar superior. Então é ali a hora de competir. Beleza? A ideia desse vídeo era explicar isso para que o atleta entenda a periodização que ele está fazendo, porque isso também não serve para qualquer atleta, nem qualquer indivíduo. É interessante o técnico, juntamente com a equipe e com o atleta, na hora dele imaginar como ele vai trabalhar, é interessante ele ver o histórico do atleta. Se for, por exemplo, um cardiopata, cardiopata pode fazer tiro de intensidade? Uma pessoa que está vindo da cirurgia, colocou uma prótese de quadril, ou fiz uma cirurgia de joelho, ou é um atleta que veio de um meio Ironman, está indo para o Ironman. Então, esse contexto é providencial para a determinação do tipo de periodização. E essa periodização ela não serve, por exemplo, ao meu ver, agora uma opinião pessoal, para atleta iniciante. Por quê? Porque eu preciso criar uma estrutura que tenha uma robustez necessária para suportar determinados níveis de intensidade, né? Até aprendizado de padrão motor, né? Então, se uma pessoa que nunca correu, você coloca lá a velocidade 15 km por hora na esteira e manda ela correr, não consegue. O corpo dela nunca realizou aquele gesto naquela velocidade. Então, existe um fator coordenativo, que é uma das valências da educação física. A educação física tem 5 valências, diferente dos princípios, as valências. Então, uma das valências é a coordenação. Então, a gente precisa desenvolver isso no atleta antes de submetê-lo a esse tipo de treinamento. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Comentem, compartilhem aí e qualquer dúvida, chama a gente que a gente pode discutir um pouco mais também. Valeu, um abraço, obrigado.